Olá, primeiro ano. Vamos começar então a correção da semana 2 do PET volume 4 e o tema é período regencial. Para você entender um pouquinho do que foi o período regencial, eu vou fazer um breve resuminho aqui com vocês, tá? Coloquei o título aí, Regências, um período movimentado. Por quê? Porque foi um período de 9 anos, a duração foi de 1931 a 1940, em que ocorreram intensas disputas políticas e revoltas sociais armadas de norte a sul do país, que ameaçaram a unidade nacional e, ao mesmo tempo, foram decisivos na formação do Estado brasileiro. Então, o período regencial foi o período em que Dom Pedro I ainda era uma criança incapaz de governar o país. O período regencial foi um período em que Dom Pedro II ainda era uma criança incapaz de governar o país. Então, quando o legítimo herdeiro do trono é incapaz de governar por qualquer que seja o motivo, sempre haverá um regente em seu lugar. Quando Dom Pedro I renunciou ao trono em favor do Pedro de Alcântara, ele tinha só 5 anos de idade. Então, neste caso, né, dizia a Constituição que o governo deveria ser ocupado por regentes, né? Aí nós tivemos aí uns períodos de regentes diferentes. Eu vou mostrar para vocês um pouco mais à frente, tá? Nesse período nós tínhamos os grupos políticos. Que grupos políticos eram esses? Aqui nesse lado nós temos os restauradores ou caramurus, os moderados ou chimangos, os exaltados ou jurujubas. Quem eram os restauradores? Eram comerciantes portugueses, altos funcionários políticos e alguns oficiais do exército, geralmente portugueses. O que eles defendiam? A volta de Dom Pedro I ao poder e eram contrários a reformas sociais. Líderes: Vicente Ferreira de Paula. Os moderados, em geral, eram proprietários rurais e grandes comerciantes. O que eles defendiam? A manutenção dos privilégios das elites provinciais e monarquia constitucional. Líderes: Padre Diogo Antônio Feijó e Bernardo Pereira de Vasconcelos. E os exaltados eram, em sua maioria, membros das camadas médias, profissionais liberais, militares, funcionários públicos modestos e padres. Defendia o federalismo, a garantia da autonomia política e econômica para as províncias. Parte deles era favorável à república. Líderes: Cipriano Barata e Borges da Fonseca. Aqui nós temos uma charge que demonstra aí como era esse período regencial, né? Os exaltados aí, exaltados mesmo, os moderados assim, oi, o que está acontecendo? E os restauradores sonhando com a volta de Dom Pedro I. Restauradores esses que vocês também irão ver nas próximas semanas, eles se dissolveram, né, porque quando Dom Pedro I faleceu, não existia mais motivos para que esse grupo político existisse, né? Então ele se dissolveu. Uns desistiram da política, outros, né, se juntaram a um dos grupos aqui que mais atendiam com os seus anseios. Então as regências foram as seguintes. Primeiro tivemos a regência trina provisória, que foi abril e julho de 1831. A regência trina permanente, que foi de julho de 1831 a 1834. A regência una do padre Feijó, de 1835 a 1837. Esse foi considerado um período de avanço liberal. Por que avanço liberal? Neste contexto, né, do ato adicional, as províncias, no caso, província aí são os estados brasileiros, tá? Enquanto monarquia não chamava estado, chamava província. Tinha maior autonomia, né? Eles podiam ter aí uma assembleia legislativa com orçamento próprio. Eles transformavam foi considerado então um avanço liberal. Por quê? Porque
As províncias, elas tinham autonomia dentro do império. O que é as províncias? Províncias eram os estados que hoje nós conhecemos, estado de Minas Gerais, estado de São Paulo. Naquela época não se chamava estado, eram províncias. Então eles passaram a ter leis, algumas leis próprias, alguma autonomia diferente aí no caso aí a sede, que no caso era o Rio de Janeiro, né? E nós tivemos também a regência Una de Araújo Lima, que foi chamado aí de regresso conservador, porque foi no governo dele em que fizeram aí a lei interpretativa do ato adicional. O que quer dizer? Eles retiravam aí a autonomia das províncias e davam ao governo central um poder maior. Durante o período regencial aconteceram muitas revoltas, né? As principais revoltas que ocorreram foram aí a Guerra dos Farrapos, a dos Malês, a Sabinada, a Balaiada e a Cabanagem, nesse período de 1831 a 1840. Então, vocês também nas próximas semanas irão ver aí um pouco sobre cada revolta dessas. Aí, vamos às atividades. Essa aqui é um texto, né, que veio no PET de vocês, também falando um pouco sobre o período regencial, né, sobre as disputas de poder, né, as disputas políticas, o fortalecimento do poder central, né, a autonomia das províncias e a descentralização, enfim. Então vamos aí às atividades. Primeiro vocês vão dar uma lida neste texto, né, que é o texto que fala sobre o período regencial bem resumidamente, mais ou menos o que eu disse nos slides anteriores está escrito aqui. Responda segundo o texto. Número 1. Cite as revoltas do período regencial. Revolta dos Malês, a Cabanagem, a Farroupilha, a Sabinada e a Balaiada. 2. O que foi a lei interpretativa do ato adicional? Em que ano foi criada? A lei interpretativa do ato adicional reduziu o poder dos governos provinciais, centralizava o poder político e garantia a repressão do governo. Aí eu esqueci de colocar em que ano foi criada, mas aqui no slide eu deixei para vocês. 1840, tá? 3. O que decreta o fim do período regencial? A maioridade de Dom Pedro II em 23 de julho de 1840. Então, quando Dom Pedro II fez 14 anos de idade, eles fizeram aí o golpe da maioridade e transformou Dom Pedro II em imperador do Brasil. Desse jeito, deu-se início, então, ao segundo reinado do Brasil. Então é só isso. Dessa vez a atividade foi pouquíssima, né? Graças a Deus. Então, se foi útil, curte, deixa um joinha aí, por favor, e compartilhe com seus colegas.